Vamos lá, meninos, nós estamos aqui terminando o texto A Caridade, né, de agosto de 1858. Mas nós nunca ficamos tanto tempo num texto, acho que é a quarta semana, né? Faz um mês que nós estamos nesse texto, né? Foram 3 semanas e agora estamos no finzinho dele. Mas é um texto muito rico, né? Um texto que a gente foi se aprofundando aí e ele foi rendendo. Então agora a gente vai terminar, nós estamos na última parte dele, que é quando Kardec estabelece um diálogo ali, né? Com São Vicente de Paulo, que foi o autor do texto. Nós vimos 4 perguntas que Kardec fez a São Vicente, né? E ele explorou ali a questão da caridade material, da caridade àquele que não precise estar, de fato, abusando, né, do processo de receber. Então, Kardec nos orientou, a gente trabalhou a semana passada nessa orientação do discernimento, né, de poder discernir quem é aquele que está nesta situação de se aproveitar da caridade alheia, né? Até por conta da finitude dos recursos e por conta de que você precisa, num caso desse, discernir para poder orientar esse espírito, esse indivíduo, para que ele possa, aí sim, a partir dessa caridade da orientação, que ele possa seguir o seu caminho e modificar a sua conduta. Então foi esse o grande tema ali dessas primeiras 4 perguntas que nós vimos. Agora a gente vai... Aliás, foram 3 perguntas. Agora nós vamos para a 4ª pergunta de um total de 9. A gente já vai entrar aqui, já vai fazer as 9, as 5, né, que faltam, e aí a gente comenta. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Se estiver vendo aí, você informa para nós, Soraya, por favor. Mário, você consegue aumentar só um tiquinho, por favor? Consigo. A Soraya hoje fez uma dilatação na pupila, então ela está precisando de letras maiores. Tá bom assim ou não? Eu acho que dá. Qualquer coisa eu peço. Deixa eu ver se... aqui, ó, subi mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Obrigada. Vamos lá. Então, vamos lá. Não se deve considerar como parte da caridade a maneira de fazê-la? Aí a resposta é, sobretudo, na maneira de fazê-la que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma alma bela. Aí, subi um pouquinho, Mário, por favor. Obrigada. Que tipo de mérito reconheceis naqueles geralmente chamados benfeitores rabugentos? A resposta: fazem o bem apenas pela metade. Seus benefícios são recebidos, mas não comovem. Aí outra pergunta. Disse Jesus: que a vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resposta: tem apenas o mérito do orgulho, pelo qual serão punidos. 7. A caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas alheias? A resposta: fazei como Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais do que nunca. Aí outra pergunta. É bem entendida a caridade quando exclusiva entre as criaturas da mesma opinião, do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre isso que concentramos os nossos esforços. Outra pergunta. Admitamos que uma pessoa veja 2 homens em perigo, mas não possa salvar senão um. Um é seu amigo e o outro inimigo. A quem deve salvar? Deve salvar o amigo, pois esse amigo poderia acusá-lo de não lhe ter amizade. Quanto ao outro, Deus há de tomar conta. Muito bem. Então ele termina assim, com essas últimas perguntas aqui, interessantes, né? Ele começa ali falando a respeito da maneira de fazer a caridade, né? Se a gente deve tomar... deixa eu tirar esse compartilhamento aqui, vai
ficar melhor, né? Desconfortável, depois a gente compartilha de novo. Se não se deve tomar como parte, né, da caridade a maneira de fazê-la. E aí o Espírito São Vicente vai dizer que é sobretudo a maneira de fazer, é na maneira que está o mérito. Né? Então é interessante a gente observar isso aqui, né? Porque ele já coloca ali que a bondade é indício de uma alma bela. Então, depois ele vai falar do rabugento, né? daquele caridoso rabugento, que é aquele que fica fazendo julgamento, aquele que fica reclamando do que está dando e tudo mais. E aí o Espírito responde que essa doação ela vem só pela metade. Né? Ela não vem carregada do amor, ela não vem carregada das vibrações. Então ele junta essa maneira de fazer com esse exemplo do rabugento ali. Né? Então a maneira de se fazer com o coração, fazer sem você pensar no resultado que você vai ter. Esse é o ponto, não é? Não é só você dar. Né? Porque você só pode dar, mas você pode estar dando como rabugento. Né? Eu estou dando porque é uma obrigação, eu estou dando porque está me sobrando, eu estou dando porque aquela pessoa está me incomodando, ou eu estou dando porque eu quero que alguém me veja como bom. Né? Talvez eu estou dando porque eu tenho a consciência pesada. Então, essa colocação dele ali, da maneira de se fazer essa caridade, nos remete a isso, né? Nos remete a essa condição de um ato total, né? De um ato de entrega. A gente falou de Paulo aí as 2 últimas semanas, e ele chegou nesse ponto, né? São Francisco de Assis chegou nesse ponto de fazer essa doação, né? Vinda do coração. Ele não conseguia mais não fazer isso. Então, aqui eles estão trabalhando dentro dessa situação aqui, né? Para que a gente não faça ali. Depois ele vai falar ali da questão de você fazer, como Jesus disse, né? Fazer que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. E aí ele vai dizer que aqueles que vão fazer por essa metade, seja porque é rabugento, seja porque não está dentro do contexto, está fazendo para os outros, ele tem o mérito só do orgulho. E aí, quando você tem o mérito só do orgulho, o pagamento já está realizado, né? Então você já realizou esse pagamento. Você não vai ter esse pagamento. Não que você tenha que fazer esperando o pagamento. É justamente não esperar nada, aí que está o mérito. Mas, na verdade, esse fazer sem esperar nada, esse fazer completo é que vai nos permitir evoluir, nos permitir nos engrandecer e tornar isso uma virtude, a ponto da gente fazer isso naturalmente. Agora, se você faz para os outros tudo, pela metade, você vai ser punido pelo orgulho, porque não vai valer absolutamente nada. Se eu estou fazendo porque eu quero que o outro veja, eu já estou recebendo. Ele está vendo, né? Eu já estou recebendo. Eu já fiz e já recebi o meu pagamento ali. Ele vai reforçar na pergunta número 7 a questão do estudo, né, das colocações do Cristo, do Evangelho, que ele tinha falado lá no começo da mensagem, né, para que o Evangelho fosse estudado de uma maneira, primeiro, mais pessoal, né, e que ele fosse estudado sem aquela questão de você observar apenas a letra, apenas o que está ali, né, e sim estudá-lo a partir de uma intenção de prática, para que ele não seja a letra morta. Ele vai reforçar aqui, falando para que a gente estude. Né? Ele já vos disse tudo, estude mais do que nunca. Então, naquele momento ali de transição da humanidade, no momento da chegada da doutrina espírita, ele orienta exatamente isso. Já está tudo dito lá. Né? A doutrina espírita não vem trazer nada de novo. Ela vem mostrar, né, a interação desse mundo, vem mostrar, esclarecer a respeito do plano espiritual, mas do ponto de vista moral, ela não vai trazer absolutamente nada de novo. O que ela faz é esclarecer os preceitos que o Cristo já tinha trazido. Então, ela se aproxima da moral do Cristo, e é isso que Santo Agostinho vem trazer para nós aqui. Então, depois no final ali ele vai falar se é bem entendida a caridade quando ela é feita para aqueles que estão dentro do nosso grupo, né? E aí o Espírito vai dizer que não, que é sobretudo esse espírito de seita e de partido que se trabalha para derrubar. Né? Também porque é muito fácil. É muito fácil a gente fazer a caridade dentro daqueles que concordam com a gente, né? Dentro daqueles que estão no mesmo grupamento, seja religioso, seja ideológico, o que seja. Né? E eles vão dizer que é justamente o contrário, é trazer para a humanidade a questão da irmandade. Né? Também o Cristo já tinha trazido isso, não é nada novo que ele está colocando aqui. Mas ele vai falar mais diretamente, que é esse espírito de seita e de partido que tem que ser eliminado. Os seres humanos são irmãos e cada um pode ter a sua seita, pode ter o seu partido, mas isso não impede que as pessoas se vejam como irmãos, se respeitem, né? E que possam aceitar as opiniões divergentes.
a gente está bem distante disso, né? Hoje ainda, né? 160 anos depois, a gente continua numa brigaiada danada por conta de ideias, de ideais, de ideologia, de partido, de time de futebol e da doutrina que se professa. Então, a gente precisa caminhar um pouco mais nessa questão. Pelo menos a gente já não põe fogo nas pessoas mais, a gente já não sai em cruzada mais, querendo matar todo mundo, já é meio caminho andado, né? Agora, se debruçar sobre essas coisas mesmo e começar a colocar em prática, né? E depois ele vai fechar ali falando dessa questão, né? São questões interessantes que Kardec vai colocando o espírito à prova ali, quando ele fala ali se eu tenho duas pessoas para ajudar. Né? A gente está falando da caridade desinteressada, e eu tenho um amigo e um outro que eu não conheço. Quem que eu ajudo? E o espírito fala, ajuda seu amigo. Né? Porque, veja só, ele não deixou alternativa para ele. Eu gostei dessa resposta, Mário. Não é, porque eu falei, o que ele vai responder? Ajudar o amigo, né? Kardec aprontava essa o tempo inteiro com os espíritos, né? Ele punha eles nessas encruzilhadas aí. Eu vou ajudar quem? Porque senão você vai falar, não, você tem que ajudar. O que ele vai falar? Ajuda seu amigo, meu. Até porque, veja só, a Lucélia também gostou da resposta. Faz sentido isso, né? Porque é uma coisa assim, a gente não tem essa simpatia por acaso. Né? Então, se eu tenho nessa situação um amigo e alguém que eu não conheça, é muito natural, né? E até lógico que eu vou ajudar o meu amigo, que é quem eu tenho simpatia. Seria muito estranho eu deixar o meu amigo e ajudar o outro. E aqui Kardec está colocando numa condição igualitária. Olha, eu tenho condição de ajudar um só. Eu vou ajudar e vou ajudar um só. Né? Se a pergunta fosse diferente, fosse assim, olha, eu tenho mais chance de salvar o desconhecido do que o amigo, suponhamos que seja uma chance pequena, e eu tenho mais chance de salvar o desconhecido, talvez a resposta seria outra. Salve aquele que você tem mais chance. Não vai largar o cara lá porque o outro é seu amigo. Né? A gente não vê, não consegue conceber a espiritualidade dando uma resposta dessa, né? Depois que a gente começa a se aprofundar nisso. Mas nessa situação que Kardec colocou, é igualitário. Você vai salvar um ou outro do mesmo jeito, é a mesma chance. Salva aquele que você tem simpatia. Até porque você está aqui com ele, muito provavelmente tem essa simpatia, porque já tem alguma coisa, talvez até de um planejamento espiritual feito para esse momento fatídico, enfim. Gostei da resposta também. Né? O que vocês acharam aí dessas últimas perguntas? Alguma colocação? Para fechar aí o nosso artigo. Tranquilo? Bom, já trabalhamos bastante nele, né? Então agora nós vamos passar, meninos, para um artigo de janeiro de 59, chamado Os Anjos da Guarda. Essa comunicação ali, ela foi uma comunicação espontânea e ela teve a assinatura de dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Então, pelo menos o nome da turma aí é de peso, né? Então vamos ver aí como é que foi essa comunicação desses dois espíritos aí sobre os anjos da guarda. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Eu adoro esse tema, gente. Esse tema é show, né? Nós vamos fazer uma palestra aqui, um comentário mais longo sobre ele no domingo às 8. Então nós vamos estar por aí. Estou fazendo propaganda da minha palestra, Marlene. Feio, né? Vai dar certo. É domingo às 8 da noite, pessoal, não percam. Lá no... Na Semana do Livro Espírita. Semana do Livro. Pois você faz propaganda, Mário. De todo, viu? Né? Só... Inclusive, na sexta-feira, no sábado, nós vamos ter a palestra presencial. Me foge aqui agora o nome do nosso... É o Eduardo, de Niterói. Exatamente. Eduardo de Niterói. Eduardo Guimarães? Li errado ou tinha alguma coisa que ia ser na Idefran? Lá no não. É porque a Semana do Livro Espírita é uma organização da Idefran, né? Organizado pelo Idefran. A vida inteira foi. Só que vai ser aqui no Judas, vai ser presencial no sábado com o Eduardo Guimarães e no domingo de manhã vai ter um seminário com ele. Depois, as outras palestras, a de domingo, de segunda, de terça, serão sempre às 8 horas da noite também, mas serão online. Vai passar pela rádio e vai passar pelo canal do Idefran. Beleza? Vocês vão mandar esse link para a gente, Mário? Não, Alcione, porque é no link da rádio, né?
É no link da própria rádio. Você tem a rádio, não? Não Ela tem. não tem, passa para ela. Ah, tá. Não, depois eu já te passo. Então, na verdade, você vai no YouTube e coloca Idefran, ou Rádio Idefran, já vai aparecer lá. Tá? Tem, tá bom. Tudo bem? Não precisa ter o É link. às 8 da noite a sua palestra, né? Sempre às 8 da noite. Inclusive, a do Eduardo Guimarães vai ser transmitida também pela rádio. Então, dá para assistir por lá também, quem não puder ir ao teatro. Né? Mas acho que é uma grande oportunidade de a gente voltar para um evento presencial aí. Às 8 da noite, tá? Começa no sábado. Então, vamos lá. Tá vendo aí, Soraya? Então, vamos lá. Janeiro de 1859, Os Anjos da Guarda. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L., um dos médiuns da sociedade. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações pessoais, do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra. Não é uma ideia consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os lábios, os sábios conselhos. Ai, que lindo. Vamos ler mais um pedacinho. Esse aí. Se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas, aos olhos de todos, esse anjo do bem muitas vezes vos poderá dizer: eu não te disse? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Não te fiz ouvir a consciência, a voz da verdade? No entanto, seguiste os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro e procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Eia, homens, coragem! Lançai para longe, de uma vez por todas, os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. A meta não vos pode frustrar, porque essa meta é o próprio Deus. Pesado, né? Bom demais esse início desse texto, né? Esse texto inteiro é maravilhoso. E veja que ele começa ali falando, dando um argumento suficientemente convincente para que a gente pudesse adotar essa doutrina dos anjos da guarda, né? Ele vai falar aqui pela sua doçura, né? Pelo seu encanto e pela sua doçura, só aí a gente já deveria se sentir convencido dela. É claro que ele não vai parar por aí, é claro que ele vai dar toda a argumentação aqui dessa doutrina de anjos da guarda, que depois Kardec vai detalhar ela lá no Livro dos Espíritos, né? E aí a gente vai ver várias relações dela na Revista Espírita, em várias outras obras aí, dessa doutrina de anjos da guarda, porque ela é um dos pilares, né, da nossa doutrina espírita, uma das formas de evolução que a gente tem desde sempre, e que ela começou a ser descortinada de uma maneira mais racional a partir da condição da gente entender a doutrina espírita. Né? Quem eram esses anjos, como é que eles se aproximavam da gente, de que forma que eles nos auxiliavam, porque até então
você tinha essa ideia de anjo, mas ela era distorcida, ela era diferente, né, do que a doutrina espírita veio trazer para nós aqui, né? Então, ele já começa aqui. Só pelo seu encanto e pela sua doçura, ela já devia ser aceita. Então, já seria argumento suficiente, né? Só imaginar, e aí ele continua ali, só a gente imaginar, né, que nós estamos aqui, que nós temos sempre junto de nós seres superiores, né, que são designados por Deus para nos acompanhar no nosso processo evolutivo, né? Isso por si só já é encantador, né? Mas aqui tem coisas interessantes. Quando ele vai falar aqui, né, que nós somos aqui, que estão sempre junto de nós seres superiores, nessa frase já está uma grande parte desse conceito, né? Então, por quê? Porque esses seres sempre são superiores, é óbvio, né? Ele vai colocar para nos conduzir sempre um ser que está acima de nós, naquilo que Kardec colocou depois como a escala espírita. Então não é. A gente vai ver depois ao longo dos estudos aqui nossos, e até grande parte do que a gente vai falar aqui hoje, eu vou repetir no domingo, então depois não me acusem de não ter avisado, viu, gente? Me acusem de não ter avisado. Eu acho que ele vai... Você está fazendo uma estreia, né? Pré-estreia, né? A gente provavelmente nós vamos buscar bastante coisa a mais, mas aqui, obviamente, vai se repetir algumas coisas, porque não tem jeito. Para mim, essa comunicação é a base dessa doutrina. Hoje é um trailer, né, Mário? Oi? Hoje é um trailer. É o trailer, exatamente, é o trailer. São as cenas dos próximos capítulos, mas é o trailer mesmo. Então, o que acontece aqui? Quando ele coloca aqui que esses seres são seres superiores a nós ali, ele já vai mostrar esse encadeamento, né, essa beleza que dessa complexa teia que é a evolução espiritual. Então, depois eles vão mostrar para nós que lá desde, mesmo você sendo um ser primitivo, você já tem um espírito superior que vai nos acompanhar. E nós vimos aqui, aí também misturo, não sei se é aqui ou no sábado, estudando a revista, que nós temos um ser superior a nós e nós já somos responsáveis por seres inferiores. Então a gente não sabe, mas a gente falava há 2 semanas a respeito da nossa vida dupla, né, da nossa vida no plano espiritual. Então a gente, às vezes, mesmo sem se lembrar, sem saber, a gente já pode ter seres ligados a nós. Essa foi uma informação que foi trazida por um espírito na revista Espírita, né, mas não deu mais detalhamento. Kardec não deu mais detalhamento nessa questão, né, de nós, por exemplo, na nossa condição, podemos ajudar outros seres. A gente sabe desse potencial, né? Porque a gente está sempre podendo ajudar alguém que está anterior a nós. Veja aqui na mensagem passada, quando o São Vicente de Paula nos convida não, ele nos coloca a responsabilidade de instruir aquelas pessoas que estão naquele processo, né, errôneo de se explorar a caridade alheia. Então, é muito interessante essa questão de você colocar que já é um ser superior, e é um ser designado por Deus. Então, a gente vai ver que ele pode escolher em algum momento, e em outro momento ele é designado mesmo. Ó, você vai, né, cuidar do Mário ali. Ele fala, coça a cabeça, fala, bicho, sério? Senhor, não dá para mexer com o outro, não dá para pegar um irmão dele, não, tem que ser ele mesmo. Aí, né, vem comigo, e é um ser superior que vai aqui sempre ajudar a gente, e ele usa a metáfora aqui, escalar a montanha, né? A áspera montanha do bem, olha que legal. Esse ser vai ajudar a gente a escalar a áspera montanha do bem. Ele vai pegar na nossa mão. E por que ela é áspera? Ela é áspera porque a gente tem que sair de uma condição de instintiva, material, né, animal, para poder subir essa montanha, para poder chegar ali nessa condição de espírito puro. Então, não é um processo fácil, né? É um processo de desconstrução milenar. Nós levamos milênios para sair lá de princípio espiritual e chegar onde nós chegamos. E é interessante como se dá o processo evolutivo, né? Porque a gente vem construindo uma individualidade, e aí você chega num ponto que você tem que desconstruir essa individualidade para buscar uma outra coisa, né? Então é muito interessante, porque você fica pensando, fala, por que não encurtou o caminho, né? Por que não pegou aquele princípio espiritual e já levou ele mais para frente ali? Porque nós não vamos saber disso, né? A gente está fazendo as coisas do nosso ponto de vista. Mas do nosso ponto de vista, olhando racionalmente, é muito áspera mesmo essa montanha, né? Porque olha só, a gente está lutando com tudo aquilo que milênios de evolução fez a gente conquistar, né? Nós conquistamos a nossa individualidade, a gente construiu todo esse conjunto de instintos, de coisas,
E agora a gente vai ter que nos transformar, né, a partir do homem, nos transformar em outra situação, em um anjo, né, na acepção espírita da palavra, que é um espírito puro, e vai ter que subir essa montanha. Mas a gente não está sozinho, vai ter esse ser que vai nos levando, vai nos sustentando. E aí ele fala aqui para nós, né, que ele vai nos aconselhar, ele vai nos sustentar nessa jornada. Então é uma coisa dupla. Ele aconselha, ele vai ajudando ali a gente com o conselho, vai por aqui, vai por ali, aquela voz da consciência, mas ele também vai nos sustentar, porque é áspero, a gente vai cair, né? A gente vai sofrer, e aí ele nos sustenta nessa hora. São duas coisas diferentes, né? O aconselhar é a primeira, ele vai nos motivar, ele vai nos intuir, né? Vá por aqui, vá por aqui. Mas na hora que a gente cair, e ele não vai nos sustentar na queda e nem na dor propriamente dita. Isso é consequência, né? Ele vai deixar a gente sofrer naturalmente, porque essa dor faz parte do processo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai nos sustentar principalmente naquelas dores morais que a gente tem. Né? Naquele momento que você está com a consciência, um sentimento de culpa, aquele sofrimento moral terrível, né, de você ter caído de novo, aí ele vai te sustentar, ele vai dizer, não, é assim mesmo. Talvez esse espírito vai falar para nós, né, ou intuitivamente, ou até, não sei, em espírito, digamos, ao vivo e a cores, né, ele vai falar, eu também fiz isso, meu filho, a minha jornada também foi essa. Né? Olha que legal você ter um espírito, né, que já passou por isso para te aconselhar. Isso é fantástico. Lá na frente, Kardec vai fazer uma distinção, não está aqui nesse texto, mas está lá no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma distinção entre o espírito familiar e o espírito protetor. O anjo da guarda, esse anjo guardião aqui que ele fala. Né? E às vezes a gente até é corrigido. Você fala anjo da guarda, a pessoa fala, espírito protetor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Kardec define do mesmo jeito. Tanto que ele começa na pergunta lá do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta que fala sobre anjos guardiões, ele vai perguntar o que é o anjo da guarda e o espírito vai dizer, é um espírito protetor. Né? Mas ele distingue isso lá no final desse conjunto de perguntas, ele distingue o espírito familiar do anjo protetor, do anjo guardião, do anjo da guarda nossa, como é o tema do texto aqui. Ele faz essa distinção porque ele vai dizer que é muito diferente a proteção, o afeto, é muito mais profundo. Por isso que ele é um ser superior. Ele vai dizer, olha, por exemplo, Kardec faz até essa colocação, ele pergunta, um pai desencarnado pode cuidar de um filho como um espírito protetor? E aí os espíritos respondem, sim, pode, mas não é no mesmo nível. Não é no mesmo nível, porque aqueles que viveram conosco, via de regra, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Ele pode até estar um pouquinho mais avançado. Mas o que eles estão dizendo aqui não é isso. Ele está numa posição superior, ele é um espírito superior. Então nós somos da terceira ordem, é extremamente provável que o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, esteja na segunda. E aí vamos imaginar, né? Vamos imaginar o poder desse espírito, tanto para nos intuir como para nos sustentar. Então é muito interessante. Ele vai falar aqui nessa sequência aqui mesmo, ó, ele vai nos dizer aqui, né, a respeito dessa amizade que se tem desses dois seres, e aí ele vai falar ali que esses amigos, eles são mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que nós podemos construir aqui no planeta. Então vejam que é diferente. É diferente de qualquer ligação humana ou até espiritual dentro de espíritos da mesma ordem. É muito superior a isso, é extremamente superior a isso. Então ele vai falar que aqui é muito consolador e que eles estão conosco por ordem de Deus. Então isso é uma lei divina, não é algo que você pode encontrar uma pessoa que não tem um espírito protetor, um anjo guardião. Todos nós temos, desde o princípio. Inclusive, qualquer pessoa, você vai falar, mas Hitler não é possível que ele tinha, estava lá, estava intuindo, estava segurando e estava sustentando ele na hora da queda. Imagine o tamanho da queda de um espírito desse, gente. Porque a gente imagina o mal que ele fez, mas imagina a queda. Imagina na hora que o tempo que esse espírito precisa para se reconstruir, e na hora que ele vai se reconstruir, e aí é que eu falei para vocês lá no começo, dessa interpretação que a gente está fazendo da leitura aqui, e ninguém é obrigado a concordar, mas a dor que ele vai passar é o de menos. A dor física, aquela dor
né, da perturbação, isso é o de menos. A dor do despertar dele, eu acho que é muito pior. Essa é a impressão que eu tenho. Né? Na hora que esse espírito se realiza ali, que ele começa a entender o que ele fez, aí começa o calvário dele real mesmo. Aí começa Mário, eu concordo com você pelo seguinte, enquanto a gente está na inconsciência, na insensatez, você não sofre. Está tudo certo. A hora que você começa o despertar, o autoconhecimento, aí sim. Aí que vem a dor, né? Por exemplo, você pega um adolescente, joga uma pedra ali, ele não tem muita consequência. À medida que você vai entendendo a gravidade dos seus atos, aí que vem mesmo, né? A dor. Eu penso assim também. Marlene, se a gente for pegar aqui as várias comunicações de espíritos suicidas que nós temos na revista, a gente vai ver uns mais esclarecidos, outros menos desde o começo, uns sofrendo menos, outros mais, com atenuantes e tudo mais. Por isso que a gente sempre questionou aqui uma uniformização desse sofrimento ou do lugar para onde vai. A gente sempre, né, tá aqui, está estampado, não é ideia nossa isso aqui é o que está escrito. Mas assim, quando a gente vê espíritos falando que ele passou muito tempo sentindo aquela dor do momento. Então nós temos aquele que se atirou no trem e ele sentiu o trem despedaçar o corpo dele o tempo inteiro. Mas, quando eles descrevem a dor moral, né, dessa percepção da queda, ela é muito maior do que essa dor física que ele ficou ali naquele estado de perturbação. E aí você falou do adolescente, né? Ele está ali sofrendo, mas ele não tá totalmente lúcido daquilo que ele está passando. É uma consequência. Mas na hora que chega a lucidez, é essa hora que nós vamos precisar desse espírito sustentando a gente aqui. Né, para você retomar o caminho ali. Aí é extremamente complexo. E achei muito legal ele falar isso aqui. É muito maior do que qualquer ligação, por mais íntima que seja, que a gente tem aqui no planeta Terra. Vamos ver o que a Lucélia está colocando aqui. Olha lá, usando a lógica, o resgate dele é muito, muito maior, mas pode redimir de uma maneira especial. Você está falando de quem, Lucélia? O resgate da pessoa que tá se realizando naquele momento? Acho que é do suicida, né? É do suicida, né? Deve ser do suicida. Ah, do Hitler, você está dizendo, né? O resgate dele é muito maior, mas pode se redimir de uma maneira especial. Ah, você está perguntando, né? Então, todo mundo... Isso é outra coisa que eu penso muito, sabe? As pessoas falam assim, bom, um espírito igual o Hitler, ele vai ter que reencarnar um monte de vezes, com um monte de problemas físicos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, isso é o que a gente está falando. Mas será que esse espírito não pode, a partir daquele momento do sofrimento, escolher um outro caminho extremamente reto e mudar toda essa trajetória dele? Né? Se a gente disser que não, aonde que nós estamos colocando a bondade divina? Aonde que nós estamos colocando o poder, não só o poder, mas a lógica desenvolvedora da evolução, que para que a gente sofre? Para que a gente reencarna? Não é para depurar o nosso espírito? Se esse espírito, nós citamos Hitler aqui, mas poderia ser qualquer outro espírito que tenha feito isso. Né? Olha lá, o que você está colocando, Lucélio, não de sofrimento, mas de boas ações de caridade, eu entendo que sim. Eu entendo que esse espírito, depois é óbvio que ele passou por um período de perturbação que a gente imagina ter sido longo, né? E não tem como ser diferente, a gente não sabe precisar tanto, mas é provável que ele tenha passado por uma perturbação importante. Depois dessa perturbação, a partir do seu despertar, aí viriam as expiações desse processo. Né? Então é óbvio que ele vai ter que, de alguma maneira, começar a expiar isso. Mas se nesse processo de expiação ele continua revoltado, a gente entende que ele vai ter uma expiação muito longa, muito dolorosa. Mas se ele, ao se realizar aquele caído, ele mudar totalmente a rota dele, ele consegue, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não ter que passar por essa expiação determinista. Né? Ele consegue mudar o seu caminho. Eu acho que é isso que você está dizendo aí. Veja Paulo de Tarso. O cara não era feroz? Era. E aí, na mesma encarnação, ele virou, né? Exatamente. Era um assassino, né?
Ele não assassinou Estevão só, ele assassinou vários, né? Vários. Ele era um perseguidor e naquela época não tinha conversa, né, fiada, né? Achava, matava. Quantos ali? Ele foi responsável por quantos, né? E ele conseguiu na mesma encarnação, bem lembrado, Maninho. Né? Paulo que a gente sempre cita aqui, né? E a gente sempre cita Paulo porque ele é muito humano, né? É muito humano, é muito gente, igual a gente, com seus defeitos. E assim, mesmo durante essa trajetória toda, ele ainda tinha aquelas coisas que ele olhava, ele falava, eu queria ser melhor do que eu sou agora. Mas é um processo. É um processo. Não vai ser também só pelo fato dele ter acreditado no Cristo, né? Não é só isso. Ah, eu acreditei, então eu estou salvo. Não, você acreditou. Então agora você vai lá e vai fazer. Né? Você vai e vai fazer. Mas ele conseguiu. Então a gente acha que é esse caminho mesmo. Mas você vai ter sempre alguém do seu lado superior, te conduzindo, te suportando nesses momentos, né? Para que você consiga fazer esse trajeto, consiga fazer esse caminho, subir essa montanha, né? Essa montanha áspera, como ele nos colocou aqui. E o que faz esses espíritos? Eles dão ouvidos ao seu espírito protetor, ao seu anjo guardião. Ele passa a dar ouvido a ele e passa a realizar aquilo que ele está fazendo. Por isso que ele consegue mudar tão profundamente esse trabalho. E aí nós vimos que é uma ordem de Deus, né? O São Luís aqui, Santo Agostinho, vão dizer aqui, que isso faz parte da lei divina, e que esses espíritos realizam essa bela e penosa missão. É bacana isso também, né? Ela é bela porque eu estou auxiliando o outro ser, eu estou ajudando, eu estou trabalhando, né, na obra divina, mas ela é penosa, ela é difícil. Porque você pegar seres como nós aqui, e muito piores do que nós anteriormente, e você conduzir, é um trabalho, digamos, se fosse para nós seria frustrante, mas a gente está falando do espírito superior, né, que não vai se frustrar. Então, também está lá no livro dos espíritos. Esse espírito, ele tem quando ele não consegue, né, auxiliar, porque o nosso livre-arbítrio é soberano, ele vai nos intuir, ele vai nos ajudar, mas o nosso livre-arbítrio é soberano. Ele não vai pegar e vai fazer para nós, ou ele não vai nos obrigar a fazer. Ele vai estar o tempo inteiro nos influenciando ou tentando nos influenciar, porque eu posso muito bem não dar ouvido a ele e seguir a minha vida. Né? E aí Kardec pergunta, a angústia desse anjo guardião, ela é igual à angústia de um pai? E aí os espíritos vão dizer, existe uma angústia, mas ela é totalmente diferente da que nós concebemos por angústia. Porque o espírito desse não vai ficar angustiado, ansioso, né? Vai chorar porque não conseguiu. Não, ele entende. É do mesmo jeito que a gente lida com as crianças. Né? Você fala, não faça, ele vai lá e faz. Você fica frustrado porque o menino fez? Não. Você toma a atitude que tem que tomar. Né? Mas você não fica naquela frustração tremenda, a não ser que você seja jovem, né, ingênuo, mas se você já tem um pouco mais de rodagem, você vai olhar e falar, é coisa de menino. É menino fazendo coisa de menino. Eu brinco, é igual velho fazendo coisa de velho. Né? Minha mãe faz coisa, fala, não, é só velho fazendo coisa de velho. Né? Tem aquela teimosia, aquelas coisas. Né? Vai voltando a ser menino. Mas é isso, o espírito superior olha para a gente e dentro dessas situações nossas, é claro que ele não fica feliz, mas ele olha e ele entende muito bem, né? O que a Lucélia falou, ele sabe que nós estamos em desenvolvimento. E também não vai pedir mais do que a gente pode dar naquela hora. Né? Ele vai pedir o que a gente pode dar, o que a gente pode entregar. E lembrando sempre, gente, o nosso livre-arbítrio é soberano. Essa é outra questão que a gente não pode aqui confundir quando a gente trabalha com essa ideia, com esse conceito dos anjos da guarda ou do espírito protetor. Né? Porque senão a gente entende que esse indivíduo vai nos conduzir. Ele não vai nos conduzir. Né? Ele vai nos ajudar, ele vai nos aconselhar, ele vai nos suportar. Em nenhum momento ele fala aqui que vai conduzir. A condução é nossa, é de cada um, é individual. E é responsabilidade nossa. Senão seria fácil, né? Não, seria fácil. Eu venho para cá no pagodinho e tem espírito que vai me fazer as coisas. Nós estamos estragando uma geração inteira de menino por conta disso. É por fazer exatamente tudo que eles querem. Nosso anjo da guarda não ia fazer isso, ele é evoluído, nós não somos. Né? E aí ele vai colocar aqui, no segundo parágrafo já, antes ainda, ele coloca ali, ó, nada vos separa desses amigos, nada. Então, nem as atitudes do Hitler o separaram desse anjo guardião dele. Né? É claro que ele estava tentando e não estava conseguindo porque ele tinha se fechado. Mas ele estava lá, não separou. Por quê? Porque isso é uma missão dada por Deus.
E que esse espírito sendo superior, ele pegou essa missão e ele falou, ela é minha, não é de ninguém, eu não vou largar. Né? Nós é que largamos as coisas, o espírito superior não larga as coisas, ainda mais uma ordem divina. Né? E aí ele vai falar ali, cujos suaves impulsos a vossa alma sente. Então, sempre a gente sente. E nesses suaves impulsos, quando a gente faz uma coisa que está errada, a gente não sente uma coisinha ali? Muitas vezes é o nosso anjo guardião que está ali soprando, ou errado, velho. Né? Ou então, não, faça assim, faça assim. E aí você vai, né, sentindo isso aí nesses impulsos sutis aí. Né? E aí a Lucélia está perguntando ali, né? Mas ajuda em momentos difíceis. Não interfere, mas ajuda com as nossas dificuldades. Podemos esperar isso? Ô, Lucélia, olha o que ele está falando aqui, ó, ele nos sustenta nessa caminhada. Ele ajuda sim nos momentos difíceis, é ele que nos sustenta. Aquele momento, veja só, né, aquele momento em que a pessoa se desespera, pensa em suicídio, entra num processo depressivo, quem está sustentando a gente aqui é o nosso anjo guardião. A gente não sabe, né, mas quem está trazendo para nós as ideias que nos tiram desses pensamentos fixos aqui, em grande medida, se a gente for dissecar, o anjo guardião está o tempo inteiro fazendo isso. Né? Porque é uma iminência de queda, e aí você tem quem? Esse amigo que tem uma amizade muito maior do que a gente pode supor aqui, um relacionamento muito maior conosco, e um potencial muito maior é ele que está nos ajudando, em todos esses momentos. É por isso que se insiste muito aqui na gente estabelecer, e ele vai falar aqui, estabelecer uma intimidade entre nós e nosso guardião. Pode falar, Maria. Era isso que eu ia falar. Às vezes, em atendimento fraterno, eu falo isso para a pessoa. Falo, faça amizade com o seu anjo de guarda. Porque a gente não faz. Nós temos que ser amigo do nosso anjo de guarda. Porque ele quer não, ele está para nos ajudar, para nos orientar. Mas nós precisamos criar intimidade. Eu gosto de falar muito isso. Eu chego a falar assim, porque eu faço, dê um nome para ele. Porque quando a gente sabe o nome da pessoa, você tem intimidade, não é? Oi, Mário, oi, Eunice, oi, Alcione, oi, Soraya. Eu falo, dê um nome para ele. É lógico que você não vai dar o nome dele, até porque ele já deve ter tido um monte, né? Mas você fala, dá o nome que você quiser. O meu eu tenho o nome para ele, que aí eu tenho intimidade com ele e vamos que vamos. Não é? Ele não vai ligar. Mesmo que ele não gostar do nome, não está nem aí, né? Não, tanto que no livro dos médiuns, Kardec explora essa questão do nome, quando ele está falando da identidade dos espíritos, ele explora essa questão do anjo da guarda com relação ao nome, porque ele vai falar, olha, muitas pessoas que acham que São Paulo é o seu anjo da guarda. E onde que está o problema nisso? E muitos, quando você evoca o espírito, ele fala mesmo que é São Paulo. E aí Kardec fala assim, não seria isso uma fraude do espírito? E aí os espíritos respondem para ele, olha, não é uma fraude, porque o ser humano precisa de um nome. E é o que você falou, o espírito de lá não está nem aí com isso, porque às vezes é um espírito que não encarna na Terra, às vezes é um espírito que pode nunca ter encarnado na Terra. Ele não tem nome. Né? Ele não tem nome. E se mesmo que seja um espírito que já reencarnou aqui, é o que a gente falou também há umas 2 semanas atrás ali, a respeito do que está na nossa história, porque a gente conhece uma pequena fração de nomes que estão na história. Quantas pessoas viveram na época de Kardec e que já evoluíram, e que já estão na segunda ordem, que já estão aqui trabalhando conosco como anjo da guarda e que a gente nunca viu, ou nunca ouviu falar, né? A gente não vai ver mesmo, mas nunca ouviu falar. Mas é isso aí, Marlene. Quando você fala no nome, é mais ou menos o que o livro dos médios coloca lá. Né? Se você se sente bem colocando um nome, coloque o nome. O importante é ter essa intimidade, é criar essa relação. Ele vai falar aqui, né? Ó, interrogai os vossos anjos da guarda, né? Ó, estabelecer com eles essa ternura, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Né? A gente tem uma tremenda ferramenta na mão, né? Talvez um ser que você nunca vai conhecer outro igual no planeta Terra, né, de evolução e de bondade e de capacidade, e a gente simplesmente resolve não ser amigo dele. Né? Mário, eu estava pensando aqui vários aspectos do que está sendo falado, né? Quando a gente fala que o universo funciona em rede, então a gente pensa, né, como que é esse amor de Deus com a gente, porque ninguém solta a mão de ninguém, né?
Tem sempre alguém segurando a gente, né? Estendendo essa mão. E investir nessa relação, assim, eu acho que talvez fosse algo que deveria ser tão mais trabalhado, né? Eu sempre falo, desde criança, né? É ali que a gente planta as sementinhas. Então, estabelecer esse diálogo desde muito jovem, né? Desde a tenra idade, quando a criança consegue compreender, isso é importantíssimo. E a presença dele, quem tem essa comunicação, quem investe nisso, sabe, né? Sabe quando ele está presente, sabe se comunicar. E uma coisa que eu acho fabuloso é o fato de não existe lugar, né? Quando ele coloca ali, esteja você aonde você estiver, olha que coisa preciosa, gente. Aonde nós estejamos, seja no pior lugar do mundo, né? Ele está ali com a gente. Então, essa sensação, essa presença, talvez auxiliaria tanto as pessoas que pensam em suicídio, se sentem sozinhas, depressivas. É uma presença transformadora, né? Então, eu acho que isso é algo fundamental. E ele é alguém que conhece a tua história. E é isso que eu acho belíssimo. Assim, imagina alguém que conhece a tua história e que vai te ajudar, a decisão é tua. Mas se você forma, estabelece esse vínculo e sabe ouvir os bons conselhos, é como se ele se tornasse, essa relação, ela fosse catalisadora para a sua evolução. Ela vai ajudar você, né, a passar alguns passos ali de maneira mais suave, ou mais rápido, ou saber suportar quando isso não é possível. Então, eu acho que vai catalisar isso, né? Vai dar uma agilizada nesse processo. Então, é um vínculo importantíssimo, né? E que a Marlene falou que dá nome, eu tenho uma música, então cada um, né, tem uma forma, assim, eu falo que eu sonho, o dia que eu, né, vou retornar ao plano espiritual, eu falo que o primeiro que eu queria encontrar era o meu anjo guardião, não sei se, né, se eu vou ter permissão para isso, mas eu falo que é um sonho que eu tenho, e eu penso nessa música, assim, para encontrar e poder dar um abraço, e agradecer por tudo que ele fez por mim, né, que faz por mim. Então, eu acho que essa relação, ela tem que ser uma relação extremamente afetiva, de confiança, e especialmente quando a gente pensa em se desviar, né? Porque quando a gente faz algo de errado, a gente fica com vergonha do anjo da guarda. E é justamente quando a gente tem que conversar com ele, eu falo, né? Porque ele não vai julgar. É esse o ponto. Imagina essa relação que preciosa, é alguém que não vai te julgar. Você pode até estar com vergonha de ter feito algo errado, e a gente fica, né, claro, mas ele vai te ajudar a retomar o caminho. Eu acho que é isso que ele torce por nós, né? Vamos retomar o passo. Então, ele está ali para te ajudar a voltar para a estrada, né? Não para ficar te apontando e te trazendo mais uma situação de maior culpa, né? Não isso. Eu acho isso maravilhoso. Eu amo. Soraya, aqui no começo desse texto aqui, quando ele fala ali nessa doutrina devia convencer só pela doçura e tudo mais, ele coloca ali, ó, não é uma ideia consoladora, né, ele pergunta, não é consolador, é o que você acabou de dizer aí, é extremamente consolador. E você começou falando que você ou a Marlene falou que isso devia ser mais divulgado, né? Nós espíritas, a gente acaba, até por uma questão de talvez de proximidade, né? Lembra que a gente falava que o mal chama mais atenção do que o bem? Então a gente acaba se vinculando inconscientemente com as coisas mais ruins. Então a gente fala muito em expiação, a gente fala nas provas, a gente fala no crescimento pela dor, a gente sempre foca muito nisso. A doutrina espírita tem hora que ela parece um filme de terror. Né? Eu tinha um senhor, o senhor Arnaldo, trabalhou no Idefran há muito tempo, talvez os mais experientes. Você lembra do senhor Arnaldo? O senhor Arnaldo era pai de um cunhado meu já falecido. O senhor Arnaldo também já faleceu. E ele faleceu velho. E a mulher dele é maluca de pedra, né? Doida. E ele sempre foi assim, um grande leitor espírita, tudo. Trabalhou no Idefran muitos anos. E ela falava assim que ela entrava no quarto que ele tinha lá dos livros, ela falava, parece um filme de terror. Né? O Diário de um Suicida,
o vale não sei do quê, a morte na sombra não sei das quantas, né? Então, tem hora que você para olhar e fala, cara, mas não é consolador, né? Isso é meio desesperador. É uma coisa que só foca muito nessa questão da expiação. É o momento que nós estamos, né? Foca muito no sofrimento, fala muito no umbral e tudo mais. E essa doutrina dos anjos da guarda, ela de fato ela é pouco difundida nesses termos que a gente está comentando aqui. Né? Ela tinha que ser massacrada desde pequenininho, como você falou aí, Soraya. Desde pequeno, os meninos já tinham que ter essa orientação e assim um treinamento, né, para poder fazer essa conexão com o anjo da guarda. É claro que as evangelizações fazem isso e tudo mais, e a gente acaba, de alguma maneira, fazendo isso com os filhos em casa, ensinando, mas eu acho que precisava ser mais ostensivo também. Quanto mais a gente estuda isso aqui, mais a gente vê, né, que a gente dificulta essa criação dessa intimidade. Né? Se a pessoa, desde pequenininho, né, se a pessoa fosse habituando a ter essa conversa, né, e você colocou uma coisa muito interessante, ela não tem lugar, ela não tem hora. Né? A gente não precisa, é um amigo que eu não preciso ter vergonha de contar as minhas coisas. Né? Você colocou bem isso também. Né? Eu não tenho que ter medo de contar. Então, aquela pessoa que é um grande amigo seu, aquela pessoa que você considera, né? Às vezes não é nem um irmão nem nada, mas é aquela pessoa que fala, eu conto tudo para essa pessoa, não tem segredo para essa pessoa. A gente acaba tendo uma ou outra pessoa assim na vida. O nosso anjo guardião, primeiro que ele já conhece, segundo que ele não julga, não corre o risco, né, do nosso amigo julgar a gente. Ele não julga. Tanto que aqui, o São Luís e Santo Agostinho falam aqui, né, que ele poderia dizer eu não te disse. Né? Poderia, ele não vai dizer isso para nós. Né? Ele não vai. O que vai acontecer é que a nossa consciência vai nos trazer esse sentimento de culpa de dizer ele estava lá, ele estava me falando. Né? Então, quando eu estava lá no lugar errado, quando eu estava com a atitude errada, quando eu estava, né, ele estava me mostrando. Isso está errado. É aquela voz lá no fundo que está mostrando para nós. Isso está errado. Não faça assim, faça de outro jeito. Né? Então, estabelecer essa relação ali é fantástico. É fantástico. E aí a gente não faz, e aí você fica indo em grupos terapêuticos, né, para poder pegar entre nós aí essas coisas, sendo que a gente tem um grandioso terapeuta ao nosso lado, né, para a gente conversar o tempo inteiro. E eles falam aqui, né, interrogai o vosso anjo da guarda, pergunta para ele o que é que eu faço. Né? O que é que eu faço? Que foi o que Paulo fez, né? Paulo, quando se deparou com Cristo na estrada de Damasco, ele que era um ferrenho perseguidor do Cristo, a hora que ele descobriu o Cristo, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça? E a partir dali ele só fez o que o Cristo mandou ele fazer. Ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada além daquilo. Né? Já pensou se a gente interrogasse o nosso anjo guardião e falasse para ele, o que queres que eu faça? O que eu faço agora? Né? O que eu faço agora? É muito interessante. É muito interessante. Então, eu tive uma experiência recente, né? Todos sabem aí a reformulação que a gente está fazendo no Allan Kardec. Vocês não têm ideia da dificuldade que foi tomar essa decisão. Foi uma dificuldade enorme. Foram meses sem dormir para poder tomar essa decisão. O medo, né, de você tomar uma decisão errada. Porque é uma decisão sem volta, é uma decisão que você muda um caminho de 100 anos. E assim, eu estava lendo Paulo de Tarso do Roden. E isso me tocou muito quando ele vê o Cristo e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E eu fiz essa pergunta 6 meses, toda noite. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E foi chegando perto da decisão, começava a brotar coisa do nada. Aí eu abri o Facebook e vi uma frase budista falando assim, decida. Decidir é melhor do que não decidir. Porque se a gente fica congelado mais 4, 5 meses, quebrava a fundação. Não tinha mais jeito de fazer isso, não tinha volta também. E aí essas coisas foram brotando. Tomamos a decisão, não tomei sozinho essa decisão, nós tomamos num colegiado, tomamos essa decisão. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei 6 meses sem dormir. Depois que eu tomei a decisão, eu não fiquei sem dormir nenhuma noite mais. É uma coisa que aquilo vai brotando, assim, a espiritualidade vai conduzindo todo esse grupo e vai trazendo. E assim, a paz que você tem depois que você segue esse que quer que eu faça, é um negócio indescritível.
E a gente tem isso ao nosso alcance todo dia, porque a gente decide todo dia. Eu dei um exemplo aqui, até desculpa eu estar usando um exemplo meu, né? Meio ruim isso, mas a gente decide todo dia. Né? Todo dia que você levanta, você tem decisões para tomar. Que jeito que eu vou tratar minha família, como eu vou ser no meu trabalho, como eu vou ser no trânsito, né? Se eu errei, o que eu vou fazer para não errar mais? Será que eu aprendi? Será que eu não aprendi? E a gente tem esse professor, esse psicólogo, esse pedagogo do nosso lado o tempo inteiro, a gente não usa. Né? A gente não usa. Então, esse texto vem trazer para nós isso aqui com essa força, né? Essa força. Eunice, quer falar? Pode falar, bem. Ô, Márcio, não, eu estava falando porque a Soraya falou que tem um sonho, conhecer o anjo da guarda quando desencarnar. E eu fico com esse sonho, toda noite. Eu falo, ai meu Deus, eu podia tanto ter a bênção de ver, mesmo que eu não lembro, eu queria ver meu anjo de guarda, porque que trabalho que ele tem comigo, e tanta paciência, tanta coisa boa que a gente recebe. E eu tenho me questionado muito sobre também esse relacionamento com o anjo da guarda, sabe? Eu falo até para minha netinha, ela tem 2 aninhos, eu falo assim, vamos conversar com o seu anjinho da guarda, vamos falar para ele vir aqui. Então, porque eu sinto isso, sabe? Essa falta de passar para os meninos, para os meus netos, e eu sinto a falta de conversar com o anjo da guarda. Então, às vezes, o meu marido, você está conversando sozinho? Eu falo, não, com o meu anjo da guarda. Fica na sua. Fica aí, deixa eu conversar. Porque eu sinto essa vontade, sabe? De ter um relacionamento melhor, de conversar. E falo assim, eu penso mais alto ainda que a Soraya. Ai, meu Deus, será que eu vou ter a bênção de antes de desencarnar eu conhecer? É muita pretensão, mas que a gente pensa, viu? E é bom que eu tenho pensado muito em pedir ajuda, não só para mim, para todos que compartilham da minha vida, para o mundo. E eu sempre penso assim, é meu anjo de guarda, que é o mais próximo de mim que eu tenho que pedir. Então a gente fica pensando, é maravilhoso essa doutrina do anjo da guarda. Nossa, eu adorei quando vi que você ia estudar e que você vai fazer a palestra sobre isso. É muito bom. Eunice, imagina um abraço desse amigo. Imagina a emoção que não vai ser, não é? Assim, então, né, dar um abraço. Eu falo, gente, deve ser muito emocionante. Muito merecimento, não sei se vamos ter isso, não. Não, mas Eunice, você falou em pretensão aí, muita pretensão, não é muita pretensão, né? A espiritualidade fala para nós que essas coisas são coisas fáceis, é que a nossa vontade é muito pequena, sabe? Nós temos uma bomba atômica e a gente não sabe qual botão que aperta. Só que não é uma bomba atômica destrutiva, é uma bomba atômica construtiva, né? De amor, de espiritualidade, de expansão. A gente não sabe, porque nós estamos agarrados aqui, nós estamos presos, tipo uma camisa de força, né? Que é o conjunto dos nossos instintos, né? A nossa materialidade. A gente não tem ideia nenhuma do que a gente pode fazer. Tanto que a gente comenta muito aqui, né? Quando a gente sonha que está desperto. Não, na verdade, você não sonha. Quando você experimenta, né, que você está desperto do corpo físico, a sensação de alegria que a gente tem. Né? Então não é muita pretensão, ele está aqui. Aliás, é um direito nosso. Né? É um direito Talvez nosso. até se mostre a gente que ainda não vê. Não vê. Somos nós, ele está aqui. Né? Ele está aqui. Mas eu acho que assim, essa postura de você deitar e falar, eu quero muito encontrar com ele, eu quero reconhecer, ela faz com que você comece a quebrar essas barreiras. Né? E aí a gente vai poder ver, ele está aqui, ué. A gente não vê porque não quer. Né? Talvez você não vai ver um ser materializado, porque vamos pensar, a gente vai explorar isso aqui semana que vem. Talvez esse ser está em outro planeta, seja de outra forma, não há necessidade dele se materializar aqui. Mas esse abraço que ele vai dar na gente, esse abraço fluídico, isso arrebenta tudo. Né? A gente já comentou aqui sobre aquela descrição do do livro Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, né, quando o JJ Benítez descreve, para mim ele estava muito inspirado quando ele fez são 2 páginas, a gente até compartilhou isso no grupo uma vez, quando ele descreve a chegada de Jesus, ele estava lá com os apóstolos, Jesus chega. Né? Então ele descreve aquilo, né? Só que parecia um gigante, né? Era um homem, quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. O que é isso aí? É a expansão fluídica desse espírito. Né? Então pensa a gente aqui na nossa pequenez recebendo, né, o nosso anjo guardião, né, com esse tremendo potencial fluídico, e ele nos dando esse abraço fluídico. Eu fico uma semana extasiado, né? A gente fica uma semana, sim, porque a gente vai sentir uma felicidade, do mesmo jeito que a gente tem aqui um relacionamento
que não se compara com nada que a gente vive, nós vamos sentir uma felicidade que não se compara com nenhuma felicidade que a gente vive aqui, como animais, né? Que está despertando o espírito. Você imagina, é a felicidade do espírito. Pessoal, estou arrepiado só de pensar nisso. Só de pensar. Nunca vivenciei, né? Mas só de pensar nisso é muito emocionante, né? Muito, muito interessante. E, pô, que bom saber que a gente está no caminho, né? Que bom saber que a gente tem isso aqui. E sempre teve aqui. Por que a gente nunca desceu nesse nível que a gente vai descendo, né? Sempre teve aqui, né? Porque a gente estava lendo a letra morta, muitas vezes, né? Óbvio, cada um de nós já desceu, uns mais, outros menos. Aí eu estou falando por mim de novo, né? De, sei lá, 5, 6 anos para cá é que eu consegui começar a aprofundar um pouco mais. Até então era letra morta. Podia ler, podia saber, né, falar, mas não me tocava. Hoje tudo que eu leio aqui serve para mim primeiro. Eu falo para mim, não estou falando para vocês, estou falando para mim. É egoísta mesmo. É bem egoísta mesmo, né? Ô, Mário, os nossos anjos hoje, acho que hoje estão, assim, super felizes desse encontro aqui. Não é? Acho que eles estão sentindo, porque sem querer todo mundo acabou se conectando demais, né, nesse momento. Tomara, né? Tomara Hoje que a gente possa levar, né? Hoje vai ter uma baladinha dos anjos de guarda. Tomara que a gente possa levar isso para nossa noite, né? Essas reflexões aqui, que elas facilitam esse caminho, viu, Eunice? Não acho que isso é pretensiosa, não. Aliás, é um direito seu. Você fala, você está aqui o tempo inteiro, deixa eu te ver, velho. Tá certo que você pode dar uma puxadinha de orelha, então melhora um pouquinho, né? Mas aí, cada um faz um esforço. Vamos negociar com ele, né? Vamos negociar com, cara, dá uma força, né? Parece um pouquinho aí, né? Tudo bem, meninos? 8h05, vamos fechando aqui. Semana que vem a gente continua nesse artigo aqui, maravilhoso. Foi uma metade dele, mas também vale a pena. Tá joia? Então até quarta-feira, meninos.